Olá, queridos, seja bem-vindo para mais uma aula. Hoje vamos aprender sobre agências missionárias. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Primeiro, por que fazer parceria com uma agência missionária? O que é uma agência missionária? O que uma agência missionária deve fazer? Qual é a parte da agência missionária em relação à igreja? Qual é a parte da agência missionária e a parte da igreja local, a igreja enviadora? Quais são os documentos importantes que não podem ser esquecidos ou ficar de fora? Tá preparado? Vamos lá! Por que fazer parceria com uma agência missionária? De um lado você tem a igreja local, do outro, a agência missionária. E quando você vê as duas organizações, é como uma moeda dos dois lados. Tudo é importante. Um complementa o outro. Então, se você olha pela perspectiva da igreja, é na igreja que nós vamos ter os vocacionados, aqueles que são chamados por Deus para realizar a obra e a missão que é dele. Do outro lado, você tem a agência missionária, que ela vai propor e sugerir um treinamento, porque a igreja nem sempre tem a habilidade, condições de oferecer treinamento para quem vai para a China, para a Índia, para a África, para a América Latina. São treinamentos específicos. Então, cabe à agência missionária. Mas é interessante que, olhando na perspectiva da igreja, ali está o vocacionado, mas ali estão também os recursos, porque é de lá, através dos dízimos, das ofertas missionárias de fé, que a igreja vai dar o aporte financeiro, o apoio necessário para que esse missionário siga obedecendo e chegue ao campo missionário. Do outro lado, para a agência missionária, é ela que tem a competência e as condições de enviar, de fazer essa remessa financeira periodicamente, se não for todos os meses, para os seus missionários. Voltando os olhos para a igreja, a gente vê que a igreja tem condições de oferecer uma cobertura espiritual diferente que uma agência missionária pode oferecer. Porque a igreja vai cuidar do coração, vai oferecer uma oração mais próxima, até porque o missionário vai ter um elo mais forte, mais conectado com os membros da igreja. É o lado afetivo e emocional. Do lado da agência, ela faz a supervisão a partir do projeto elaborado, a partir do momento que o missionário ou a sua família chega ao campo. Então, vem alguém para fazer uma supervisão, uma visão grande, para ver o que está acontecendo em termos de adaptação, de aculturação, de aprendizado de língua, de desenvolvimento do projeto e das suas necessidades. Voltando para o lado da igreja, a gente tem um cuidado integral do missionário. A igreja, ela tem aquele calor, aquele lado mais afetivo, de poder, por exemplo, na data do aniversário de casamento, mandar uma lembrança, fazer uma ligação. No aniversário dos filhos, das pessoas, a igreja tem condições de se aproximar e de chegar mais perto. Por outro lado, a agência, ela tem um plano de ação. Quando há uma emergência, guerra, uma invasão, uma pandemia ou uma epidemia, então a agência missionária ela tem um plano de ação, de evacuação, de fuga, uma rota padrão para sair daquele processo, prevendo e projetando a segurança da família. Então, pensando nessa perspectiva, por que ter uma agência missionária como parceira da igreja local? Então, deixa-me te fazer uma pergunta. Imagina que a sua igreja tem o privilégio de enviar 3 famílias para o campo missionário ao mesmo tempo. Todos os campos diferentes. Quem sabe Ásia, África e América Latina. A pergunta é, quem vai treinar essas 3 famílias? A igreja,
ela tem a capacitação, a especialização de poder oferecer esse treinamento? Eu acredito que não. É aí que entra o valor e a importância de uma agência missionária para ajudar a igreja. Mas também pensa uma igreja com 150, 200 membros, sem desmerecer o porte que ela tem. Ela está trabalhando para crescer, desenvolver, ela dificilmente vai ter condições de levantar um sustento considerável para esse candidato ir ao campo missionário. Então, a igreja que ela tem um porte menor, ela também terá uma dificuldade maior para preparar e treinar o seu candidato de uma maneira estratégica. A igreja ela vai ter condições de firmar e ajudar na sua conversão, no seu chamado, no seu caráter, no servir, na leitura, na vida com Deus, abençoar a vida dos membros e de não crentes através do evangelismo e discipulado. Isso é inegável, mas a parte da agência é diferente. Faz sentido para você? Isso é algo muito importante. O que é uma agência missionária? Então diz o seguinte, é um método de Deus natural e historicamente presente na vida da igreja de Cristo, onde uma parte do seu povo se dedica a causas específicas, fora do tempo, o ambiente de ensino das Escrituras. O que isso significa? É que é um processo em que a igreja ela obedece o chamado do Senhor, ela reconhece, ela recomenda o candidato, e aí então, através da agência, ele é preparado para cumprir a extensão, é o braço da igreja, através da agência missionária, chegando do outro lado da rua e até o outro lado do mundo. Então é muito importante esse método de Deus, natural, histórico, para que a igreja possa experimentar o cumprimento da grande comissão. Então, uma agência missionária, eu costumo dizer que é uma organização que deve ter uma base no Brasil. Por quê? Porque geralmente o líder de missão da igreja local, se tiver uma base fora do Brasil, a barreira linguística vai dificultar e bastante. Então, tem que ter uma base no Brasil. Principalmente se a sua igreja vai enviar para fora do Brasil. Se você tem um missionário da sua igreja ou parceiro que vai por uma agência missionária que tem uma base fora do Brasil, quando você precisar conversar, tirar dúvidas, cobrar relatório, postura, decisões, como é que vai ser a comunicação? Então ela precisa ter a sua base dentro do Brasil. Isso é muito importante. O que deve fazer uma agência missionária? Por exemplo, é parceira das igrejas e não dona dos missionários. A agência precisa de candidato. Vai achar onde? Nas igrejas. Precisa dos recursos para manter esses missionários. Vai achar onde? Nas igrejas. Mas a igreja também precisa do suporte da agência para o treinamento e para o envio. Então essa parceria, agência e igreja, é muito importante. Cuidar dos relacionamentos com a liderança da igreja para que ela caminhe bem e ela se desenvolva no decorrer dos anos. Esse é um grande desafio, os relacionamentos. Também a prestação de contas é muito importante. Não somente pedir às pessoas, à liderança, à igreja, recursos financeiros, mas é importante a prestação de contas. Uma carta não precisa ser mensal, mas se ela for trimestral, ela já vai ajudar a igreja a entender, saber o que está acontecendo. Algumas fotos, uma vez por ano um vídeo, compartilhando, agradecendo. Eu costumo dizer que é fundamental para a agência e o missionário e a igreja receber pelo menos uma vez por ano o que eu digo, o que está na palma da mão. Quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo, uma experiência que a gente está vivendo no campo e uma palavra de gratidão.
Gratidão pela oração, gratidão pelos recursos, por acreditar, por investir tempo, energia e recursos para cumprir a grande comissão do nosso Deus. O que deve fazer uma agência missionária? Ela começa pelo que é básico, por exemplo, documentação da família missionária para entrar no campo missionário. Cada país tem suas diretrizes, orientações e exigências. Então, cabe à agência missionária orientar para que entre com visto adequado e no tempo certo para chegar no campo missionário. Testes psicológicos para conhecer melhor o candidato. Eu brinco dizendo que é através desses testes a gente identifica nossas fortalezas e fraquezas. Então esses testes vão ajudar principalmente entre marido e mulher, mas também a equipe lá no campo, para entender as diferenças das personalidades. Então esse teste é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental é o treinamento específico. Eu vou para onde? Qual é o tipo de cultura? Qual é o tipo de resistência? Qual é o ambiente que eu vou vivenciar? Por exemplo, se você vai para uma aldeia indígena, onde a língua é ágrafe, onde não tem ainda a escrita do idioma daquela etnia indígena. Então ele vai começar o processo de ouvir para aprender a língua, porque não tem dicionário, não tem material, então é tudo por audição. A partir daí, ele aprendendo, ele vai desenvolver uma metodologia escrita. Então você percebe que o treinamento específico tem que ser claro para quem vai trabalhar com essa etnia. Mas imagina que alguém vai para o norte da África, ele vai ter que aprender o árabe, pelo menos 2 anos para poder se comunicar adequadamente. Mas tem todo o misticismo dentro da África e dentro do contexto árabe para poder entender a cultura e poder ser relevante ali através dos relacionamentos para levar Cristo Jesus. Treinamento específico é fundamental. Envio dos recursos. Como que uma agência vai enviar? Todo mês? A cada 2, 3 meses, 6 meses. Então esse processo é de responsabilidade da agência missionária. Tem um custo, não é barato e não é fácil de resolver, mas tem também a logística de tudo isso chegar à mão do missionário de maneira adequada e a tempo. Projeto de trabalho e um coordenador que possa supervisionar. Então a agência ela vai ter em mãos o projeto, alguém que é supervisor, que vai com muito amor, muito carinho, muita graça de Deus supervisionar para ver como é que está o andamento, a caminhada dessa família missionária no campo missionário. Mas ainda tem o lado da visita ao campo por alguém qualificado para acompanhar. Ou seja, como é que estão as crianças na escola? Como é que está o aprendizado da língua e a contextualização? Eu estou me ambientando. Como é que está o nível de estresse? Quais são as barreiras, as dificuldades? Que treinamento eu preciso ter para avançar? E aí então, esse acompanhamento, quando a gente está no campo, a gente vê, a gente ouve, a gente sente, tudo isso faz parte de um processo abençoador. De quando em quando, a família missionária precisa retornar do campo missionário para a sua igreja enviadora. Então a gente orienta que quando está em um contexto de país criativo, fechado, mais resistente, a cada 3 anos, ele retorne ao seu país de origem, a sua igreja enviadora, para renovar, né, as suas forças, as suas baterias serem recarregadas, para ele poder tirar férias no seu país, para que ele possa então visitar as igrejas e poder compartilhar o que tem acontecido no campo missionário. Então a agência ela vai programando, organizando para que dentro desse período, quando não está em um campo fechado ou de difícil acesso, a cada 4 anos ele também precisa vir. Por quê? Porque no meio brasileiro a gente aprendeu o seguinte, que quem não se comunica se
Estrumbica. Então precisa estar renovando ali presencialmente o amor, a paixão e as experiências. Quem não se encanta de ouvir as experiências missionárias? Não é verdade? Mexe com a gente, nos empolga e nos mobiliza. Também a prestação de contas. Como anda o trabalho naquele campo? Ou seja, tem um projeto, eu estou caminhando de acordo com o projeto. Quais são as dificuldades? Quais são os avanços? O que eu pude fazer e aquilo acelerou todo um processo que me trouxe mais benefícios. Então, é muito importante esta perspectiva da agência. Qual é a parte da agência missionária e da igreja? O operacional. Quando aquela família vai sair, né, ela sai dessa base da agência missionária para o campo missionário. Como é que é isso? Vai de carro, de ônibus, de avião, de barco. Qual é o processo? A agência missionária ela vai desenvolver esta operação padrão para que o missionário possa chegar lá e poder então chegar bem e em segurança. Esse envio de recursos não é só o sustento. Imagina quando precisa, por exemplo, montar uma casa. Aonde que ele vai morar? Seja até numa aldeia indígena, numa oca. Ele precisa aprender, se for no caso indígena, construir. Mas se for em uma cidade já sentido rural, urbano, ele precisa ter o seu espaço. Então, montagem da casa, todos os móveis, né, o fogão, a geladeira, a cama, os pratos e talheres, isso tem um custo. E aí então precisa ser trabalhado de maneira que o recurso do sustento e do projeto chegue ao missionário. Socorro em tempos de crise ou em situações de guerra, de calamidade, de pandemia. Então a agência missionária ela tem um plano de ação, uma rota de fuga em que o missionário ele é treinado, passa por simulações para que quando isso acontecer ele saiba o que fazer e como fazer. Uma outra coisa, como a gente comentou, né, a vida do missionário a cada 3, 4 anos, dependendo do campo em que ele está, e ele vindo ao Brasil, a sua igreja enviadora, ele precisa ter um tempo no escritório da base da sua agência missionária para conversar sobre todo esse processo durante o tempo em que ele esteve no campo, passar por uma supervisão e atualizar a nova etapa do projeto para os próximos 3, 4 anos em que ele vai atuar e trabalhar. Então, chegamos a um momento muito simples, mas muito importante, que na pasta do missionário a gente sugere para que a igreja enviadora e a agência missionária tenham esses documentos, como o RG, CPF, certidão de nascimento dos pais, dos filhos, certidão de casamento, declaração de imposto de renda, né? a cópia da CNH, do passaporte, tem um formulário onde vai ter ali, né, como foi a sua conversão, aceitando a Jesus, como é que foi o seu chamado de Deus para ganhar as pessoas para Cristo Jesus. Como é que foi o seu crescimento na igreja, o discipulado, as áreas em que você atuou, quais foram os cursos que você pôde realizar. E ali também tem um contrato de parceria missionária. Qual é a parte da agência, qual é a parte do missionário, qual é a parte da igreja enviadora, qual é a parte das igrejas parceiras. Cada uma dessas partes são fundamentais para que tudo caminhe bem para o louvor da glória de Deus. Mas também falamos de relatório, como é importante o missionário prestar contas. Ele, no nosso caso, a gente pede para, se possível, a cada mês, na pior das hipóteses, a cada 2 meses, uma carta, fotos, experiências, às vezes experiências tristes, ruins, negativas, mas experiências boas, de transformação, de ganhar pessoas, de mudanças constantes que vão acontecendo e abençoando a vida das pessoas. Então, é fundamental. Qual é o desafio da aula que eu quero deixar para você? Primeiro, para você começar a fazer uma relação das agências missionárias
que atuam aqui no Brasil. Você vai se impressionar com a quantidade de agências missionárias que atuam aqui no Brasil. Então, faça uma relação e tenha. E aos poucos, a cada 3, 4, 5 anos, você vai atualizando essa relação das agências. Segundo, de todas essas agências, escolha 5. 5 agências que você se identifica, né, com as quais você gostaria de trabalhar sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque geralmente nós temos o costume de oferecer para o candidato 5 agências. E ele vai estudar, entender. Nem todo mundo vai se identificar somente com uma agência. Nem todas as agências trabalham em todos os campos. Por exemplo, a MIAF, Missão para o Interior da África, ela trabalha somente na África. Então imagina que você tem um candidato e quer ir para a África. Tranquilo, você pode ir pela Junta de Missões Mundiais, pela Crossover, pela MIAF e assim por diante. Mas se você vai enviar, por exemplo, para a Ásia, já não há possibilidade de ir pela MIAF. E aí você tem que ver uma outra agência, talvez a Missão Antioquia, talvez a Crossover, talvez a Junta de Missões Mundiais. Enfim, você tem várias agências missionárias. Você precisa conhecer, se relacionar com algumas delas para entender quais são seus projetos, necessidades e prioridades. Eu quero deixar para você 3 indicações de livros fundamentais. O primeiro é Tropeços na Obra Missionária, do Jarbas Ferreira, um livro fantástico. Este é um livro que vai te ajudar a entender que nem tudo são flores no campo missionário. Nós podemos melhorar e muito. Segundo livro que eu quero te ajudar a indicar, Perspectivas, um livro de mais de 800 páginas, que vai te ajudar a entender, através de diversos artigos, como você pode entender o processo de contextualização, de preparo, de envio, de língua. E aí então poder ajudar os seus candidatos da sua igreja a poder ter um desempenho melhor a cada investida no campo missionário. Olha, 85% dos missionários norte-americanos fizeram o Perspectivas. E a gente pode ver que o preparo, o treinamento faz muita diferença. Terceiro e último livro que eu quero indicar, Vida, Ministério e Desafios no Campo Missionário, do Jairo de Oliveira. É um livro que vai te ajudar a entender essa conexão e essa parceria, igreja, enviadora, parceira e agência missionária. Também entender o campo, quais são os seus desafios, suas demandas. 3 livros que vão te abençoar de uma maneira extraordinária. Viu? Não é difícil. A agência missionária é uma grande bênção. Se você tem dúvidas, perguntas, escreve para a gente. Está aparecendo o nosso e-mail aí. Eu terei a alegria de te responder e te ajudar a avançar a cumprir a grande comissão. Até a próxima!